Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 9, versículo 35. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Como de costume, eu vou pedir você para manter sua Bíblia aberta. Compartilhe a sua Bíblia, embora tenhamos o nosso texto aí, também os nossos queridos em casa também podem participar, lendo o texto que é projetado para eles. Mateus 9, do versículo 35 ao versículo 38 diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu quero ler de novo. Obrigado, Mateus. Quero ler agora nessa versão que nós temos na nossa transmissão. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que Deus abençoe a sua palavra lida nessa noite mais uma vez, para nossa edificação também. Eu quero começar esse sermão, na verdade, chamando a sua atenção para um outro sermão presente no Evangelho de Mateus. Lá no capítulo 5 de Mateus, nós lemos na nossa liturgia, no início do culto, o texto de Mateus, capítulo 5, que nós temos o Sermão do Monte. Talvez um dos sermões mais conhecidos do Evangelho de Mateus e talvez um dos sermões mais conhecidos da Bíblia. E Mateus organiza então o seu livro, o seu evangelho, em 5 grandes discursos. E aí nós temos logo no início aquilo que nós lemos. Deste sermão do monte, desse sermão principal de Mateus, nós poderíamos destacar várias lições, muitas lições preciosas para as nossas vidas. Mas eu devo começar pelo menos com as bem-aventuranças. É um destaque deste sermão. Nós lemos bem-aventurados e um dos versículos dizia: Bem-aventurados os que choram. Não porque choram, não por causa das suas lágrimas, não por causa do seu sofrimento, não porque deveriam gostar disso, mas bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Uma outra parte deste sermão que a gente poderia destacar é justamente o final do sermão, lá perto do capítulo 7, quando o próprio Jesus compara a pessoa ou as pessoas que ouviriam essas palavras, ouviriam essa mensagem, leriam este sermão, ou estariam atentos àquilo que eles estavam falando, e que não só ouvissem, mas que também praticassem essas palavras. E Jesus compara este homem, esta mulher, essas pessoas, a um construtor prudente, que ao construir a sua casa, por ser prudente, edificou essa casa sobre a rocha. Então Jesus termina o sermão do monte, dizendo justamente isso: olha, aquele que ouve as minhas palavras, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que fez a sua casa sobre a rocha. Mas na verdade, de tudo aquilo que perpassa em todo o sermão do monte, desde o capítulo 5, existe uma expressão que sempre me chama a atenção e sempre merece destaque a nossa atenção. É que Jesus vai fazendo algumas comparações com o procedimento de escribas e fariseus. Jesus vai falando sobre o que a lei diz, o que a lei manda. E Jesus fala assim com seus discípulos: olha, a lei diz para vocês fazerem assim, assim e assado, desta forma. E aí Jesus diz: eu, porém, vos digo, façam isso.
E na verdade, eu estou usando aqui um exemplo, uma metáfora bem simples, para dizer o que Jesus está propondo para os seus discípulos em todo o Sermão do Monte. Deem um passo além. Deem um passo além. A lei diz para nós fazermos assim: deem um passo além. Vão além disso. Façam mais do que isso. E ele sempre vai concluindo, vai ensinando, dizendo: porque se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, a gente perdeu tempo. Então, os discípulos de Jesus aprendem também neste sermão sobre isso, sobre ir além. E nessa noite, com base nesse texto que a gente leu, eu quero justamente pensar sobre o Messias e os seus discípulos, sobre o Jesus ungido por Deus, sobre aquele que foi ungido por Deus, escolhido por Deus para reinar sobre Israel, neste reino que não tem fim. Mas é justamente esse Messias e os seus discípulos que podem dizer e devem dizer o seguinte: nós podemos fazer mais que isto. Então, o Messias e seus discípulos podem e devem dizer: nós podemos fazer mais que isto. Mais o que, Giovanni? Mais que isto, mais que isto. Mais que isso. Nós, discípulos do Messias, podemos fazer mais que isto. Quando nós lemos este texto, nós percebemos as informações de Mateus a respeito do que está acontecendo nessa parte da caminhada de Jesus. Mateus nos diz dessa ação não missionária, mas dessa ação messiânica de Jesus, ou seja, o Messias em ação. E Mateus diz, olha para a sua Bíblia, logo no versículo 35, a Lara vai manter o texto para a gente. O que Jesus estava fazendo nessa jornada, nessa série de mensagens, nessa série de palestras, poderíamos dizer assim, nessa atividade messiânica, ou seja, de Jesus pregar e falar sobre o reino. Jesus está simplesmente ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda forma, todo tipo de enfermidade. Em linhas gerais, nessa estrada, nesse percurso de Jesus, ele está fazendo exatamente isso. Só que, além dele fazer aquilo que só ele deveria como Messias, ele neste texto, ele expõe aqui uma preocupação dele, ou pelo menos algo chama a sua atenção. Mas o texto inteiro vai mostrar dessa ação messiânica de Jesus. Então nós vemos primeiro Mateus dizer, olha, Jesus percorria todas as cidades, todas as aldeias, circunvizinhâncias, ensinando nas sinagogas. Ensinando o quê? Ensinando sobre quem ele era, ensinando sobre os princípios de Deus, ensinando sobre a vontade de Deus, confrontando ideias tortuosas. Quando nós lemos os outros evangelhos, e até mesmo o próprio evangelho de Mateus, nós vemos Jesus batendo de frente com escribas e fariseus, quase que num triângulo amoroso, se é que nós poderíamos chamar disso. O tempo inteiro eles estão em confronto, em conflito. Lucas capítulo 6, por exemplo, nos mostra um desses conflitos que acontece dentro de uma sinagoga, lá na sinagoga do Jairo. Quando Jesus, ele cura um homem da mão ressequida, e logo quando termina ali aquele milagre, quando acontece ali a grande cura, fantástica cura, eles estão tramando a morte de Jesus, Jairo e toda a sua companhia. E lá no capítulo 8 de Lucas, nós vemos um Jairo diferente, rendido a Jesus, porque a história segue. Mas aqui, Mateus está nos dizendo que Jesus está dentro das sinagogas, um lugar de reunião dos judeus. Depois isso ganha forma de igreja, formato de igreja. E o que ele ensina justamente é o que Deus quer, aquilo que é autoridade divina, não aquilo que é estatuto de homens. E por isso Jesus precisa estar nessas sinagogas. E Jesus é um mestre. E para que este mestre de fato ganhe discípulos, ele precisa se expor os seus ensinos. E ele também é o bom pastor de João, do evangelista João. Mas o bom pastor é aquele cujas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então Jesus precisa falar, Jesus precisa ensinar, para que os ouvidos também fossem treinados com a sua própria voz, para que as ovelhas do seu aprisco pudessem reconhecê-lo sempre. Quando a gente estuda e procura e pesquisa um pouquinho sobre a relação de pastores de ovelha, a gente aprende muita coisa. Tem muita ilustração, uma infinidade de ilustrações na internet, em livros, tantas coisas falando sobre pastores.
E eu observei algumas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é um relato de um jovem mochileiro, que sai andando pela Palestina, e ele resolve então conhecer aquelas terras caminhando, e num determinado momento dessa caminhada ele passa por um pequeno ribeiro, um pequeno riacho, raso, não profundo, ele, o seu guia, o seu intérprete, e de repente eles se deparam com 3 pastores e 3 grupos de ovelhas. E ele observa aquilo ali, eles estão ali, os pastores conversando, os grupos de ovelhas mais ou menos separados ali, e de repente um dos pastores se levanta e chama suas ovelhas. Ele lá dá um grito lá, no idioma deles lá, e as ovelhas se levantam, todas elas. E logo imediatamente o segundo pastor se levanta também e dá o mesmo grito, e o grito eu acredito que significa, vamos lá, anda para frente, vamos embora, né? Como a gente toca um animal, coisa de pastor de ovelhas. E o segundo grupo então se levanta e eles começam juntos, e eles param ali na beira do ribeiro, e o terceiro pastor a mesma coisa, a mesma ordem, se levanta, suas ovelhas se levantam, então os pastores vão na frente, e as ovelhas seguem aquele bando de ovelhas dentro do ribeiro, atravessam todos para lá, e ele continuou observando aquilo. Só que quando chegou do outro lado da margem, cada pastor tomou a sua direção, um pastor para lá, outro para cá, o outro seguiu, e curiosamente, cada um dos seus rebanhos seguiu para o seu pastor, e os 3 pastores não pararam para contar as ovelhas, para conferir, para ver se estava todo mundo certo. E de repente ele perguntou para ele, mas como é que é isso? Eles não vão parar? Eu disse, não precisa, as ovelhas aqui são treinadas para isso, elas conhecem a voz do seu pastor. Quer fazer um teste? Quero. E eles chegaram perto de um pastor e falaram assim, olha, contaram para ele a história, é um viajante, viu isso aqui acontecer, ele está curioso com isso, você quer emprestar a sua túnica e o teu cajado, amarra aí esse pano aí na cabeça dele aí, e deixa ele dar a ordem para ver se as suas ovelhas vão seguir? O pastor, claro. E, lógico, deu errado. Ele falou a mesma palavra, aprendeu a falar lá, chamou as ovelhas, mas nem aí. Ou seja, as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. É por isso que Mateus nos diz que Jesus, enquanto andava por toda a circunvizinhança, todas as cidades, todos os povoados, ele estava ensinando como pastor. Mas existe uma outra história, também, mesma dinâmica. Grupo de viajantes dentro de um ônibus, estavam numa cidade chegando próximo a Tiro e Sidom, caminhando ou para conhecer as terras daquela região, e de repente o motorista pergunta a um dos passageiros, dos viajantes, e era um pastor, que estava num grupo de pastores, deve ser do Brasil, deveria estar num grupo de pastores que estavam lá passeando, e de repente o motorista fala, você certamente quer conhecer os lugares, tem lugares que chamam a atenção de vocês, por onde nós vamos passar, mas da vida comum nossa aqui, tem algo que te chama a atenção, que você queira ver? E esse pastor disse, tem. Eu quero ver um pastor de ovelhas agindo no campo aqui na Palestina. E o motorista disse assim, isso vai ser curioso para você, porque de onde você vem, geralmente, os pastores estão acostumados a tocar as ovelhas, e aqui não, aqui o pastor vai à frente, mostrando o caminho, as suas ovelhas o seguem. Isso aqui é uma regra, aqui é assim. E ficaram curiosos ali, quando chegaram num determinado lugar, para desespero do motorista, quando eles olharam assim num campo, estava indo uma pessoa, um pastor, tocando um monte de ovelhas, e aí o viajante falou assim, mas olha lá, está igual lá na minha terra. E ele falou assim, não é possível. E ele desce do ônibus com raiva, e ele vai lá no pastor de ovelhas, no suposto pastor de ovelhas, e fala assim, olha, você está fazendo tudo errado, porque eu estava falando dentro do ônibus, que aqui na Palestina, o pastor de ovelhas vai à frente, e as suas ovelhas o seguem, você está fazendo como a turma lá do Ocidente, você está tocando as ovelhas, está atrapalhando tudo. E o moço disse assim, está certo, aqui realmente acontece assim, os pastores vão à frente, mostrando o caminho, as suas ovelhas seguem, mas eu não sou pastor de ovelhas, eu sou açougueiro, e eu estou levando essa turma para morrer. Mas existe uma terceira história, e essa para mim é a mais curiosa, de um sobrinho que foi visitar tios,
e olhando na casa, no sítio, na propriedade, o cuidado especial do tio com uma ovelha. E ele via as ovelhas lá no aprisco, sendo cuidadas comumente, mas existia uma ovelha que ficava lá dentro, guardada, e o pastor ia lá, com todo o cuidado, tratava dessa ovelha, colocando comida, água na boca dessa ovelha. Todos os dias, um cuidado especial. Várias vezes durante o dia ele ia lá para ver se a ovelha estava se alimentando, se estava sendo bem tratada. E ele, curioso, falou assim: tio, por quê? O que está acontecendo com aquela ovelha? Por que o senhor toma tanto cuidado com ela? E ele falou assim: é que aquela ovelha tem 2 patas quebradas. Eu falei: é mesmo? O que houve? Caiu em algum buraco, alguma coisa assim? Foi atacada por algum animal? Ele falou assim: não, eu quebrei as patas dela. O senhor? Por quê? Por que o senhor fez isso? Porque ela era uma ovelha rebelde. Não obedecia os comandos. Estava atrapalhando todo o rebanho. Eu quebrei as suas pernas. Tio, mas por que o senhor fez isso? É porque na verdade ela merecia ser eliminada do rebanho. Mas eu resolvi dar uma chance para ela ficar aqui. Enquanto ela estiver aqui, eu cuidando dela, alimentando, ela tem uma chance de experimentar do cuidado do pastor. E o sobrinho perguntou: tio, mas o senhor acha que ela vai entender? Eu falei assim: não importa. Eu me lembro todos os dias que eu deveria estar com as 2 pernas quebradas, porque eu sou uma ovelha rebelde. Mas enquanto eu estiver cuidando dela, eu vou me lembrar do cuidado do meu pastor. É por causa de ovelhas assim também que Jesus ensinava nas sinagogas, dentro da igreja. Mas Mateus nos diz que ele apenas não só ensinava, mas também pregava o evangelho do reino. Essa mensagem central de Jesus é a mensagem de João Batista também, a mensagem do apóstolo Paulo, a mensagem de Deus para a vida de Israel. E quem ouvisse essa mensagem, quem atendesse a essas palavras, quem ouvisse a essa proclamação, estaria apto para ser um súdito do reino de Deus e fazer parte do que Deus está fazendo nessa terra, neste lugar. Isso era extremamente importante e relevante para que as pessoas ouvissem. Portanto, Jesus não só ensina, mas Jesus prega. É o arauto de Deus, a mensagem do reino de Deus. Essa é uma segunda característica: o anúncio, a proclamação da alegria, o evangelho do reino, a boa nova de Deus. Isso precisa ser mais do que ensinado, precisa ser pregado. Pessoas eram convocadas a se tornarem cidadãos deste reino, concidadãos dos céus, numa terra tão pagã, tão perdida, tantas vezes por onde Israel andou. Mas Mateus nos diz que ele também cura toda sorte de doenças e enfermidades, porque ensino e proclamação são acompanhados de ação simultânea, porque o reino de Deus está em vigor, está em ação, está acontecendo. O reino de Deus não para, não está estabilizado, inerte. Deus continua curando, Deus continua fazendo a sua obra. Nós ouvimos aqui o Joel dando testemunho, hoje pela manhã a Josana falou, né, o Robson está ali com a família, dizendo: olha, realmente o nosso pai passou uma situação muito complicada, e nós oramos, Deus curou. Deus continua curando, Deus continua fazendo, Deus continua agindo. E Jesus, Ele requer de nós, que nós, seus discípulos, deixemos de lado, assim, de maneira alguma deixemos de lado todo o sofrimento, toda a dor humana, toda a miséria física, social, econômica do nosso país, das multidões, como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. Nós temos sim. Como se fosse possível a gente ouvir a mensagem do Evangelho e fechar os olhos para o restante tudo, como se o reino de Deus tivesse desligado, desconectado disso. Não é verdade? A miséria faz parte de um mundo caído, de uma realidade sem Deus, que age e vive longe de Deus, mas Deus nos ordenou que nós penetrássemos nesta realidade, dando-nos as magníficas palavras de identificação para mim e para você: vocês serão sal e luz.
E como eu já disse em outros momentos aqui, tudo isso aqui fora, tudo isso ao nosso redor não apodreceu, porque ao longo da história, Deus conservou sal. Sal, para impedir que a podridão tomasse conta do planeta. Então Mateus nos mostra essa ação do Messias. Mas Mateus também nos mostra, para mim o versículo central deste texto, gente, é o versículo 36. Olha só o versículo 36, mantenha ele aí na sua mente. Porque parece que o ritmo muda, o ritmo do que Mateus está contando, de como ele está contando essa história. De repente ele fala, parece que é tudo muito rápido. Jesus percorre todas as circunvizinhanças, as cidades, os lugarejos, e ele prega o evangelho do reino, e ele ensina nas sinagogas, e ele cura todas as sortes. Parece que isso é rápido, isso está acontecendo numa dinâmica grande, e eu estou tentando fazer essa mesma coisa aqui, falando o mais rápido que eu puder, para essa dinâmica também servir como alguma forma de comunicação. Mas de repente Jesus para e diz, olha, Mateus nos diz que Jesus vê as multidões, ele se compadece delas, elas estavam aflitas, exaustas, e elas pareciam ovelhas sem um pastor. Não é só o que Jesus faz, mas é o que ele vê. Não é só o que ele prega, mas é o que ele sente. Do versículo 35 aqui, entre o versículo 36, acontece essa mudança. É uma figura comovente agora. A gente fica comovido com a comoção de Jesus. Nós ficamos comovidos com os sentimentos de Jesus. Jesus demonstra agora, de uma forma muito sincera, que algo mexeu com ele. É compaixão pelo seu povo. Imaginem isso. Nós estamos falando de multidões. Imagina a gente andar pela rua e multidões espalhadas. E Jesus viu isso. Nem todo mundo vê o povo. Jesus vê o povo. Essa semana, vendo um jornal, assistindo parte de um jornal, não me lembro qual dia, mas eu me lembro que era uma reportagem sobre moradores de rua. E uma ONG trabalhando e falando sobre o seu trabalho, e de repente apareceu uma senhora que trabalha numa dessas ONGs, e ela era uma ex-moradora de rua, e ela foi acolhida, foi tratada, foi ajudada, e agora ela trabalha na ONG que resgata pessoas na rua, e a reportagem passa por ela, e ela fala uma frase maravilhosa, nesse sentido, e para nós nessa noite. Ela disse assim, ninguém enxerga o morador de rua, só quem passou por isso consegue ver o morador de rua. Jesus viu o povo. O poeta romano Horácio dizia, odeio o povo simples e mantenho-me longe deles. João 7,49, nós lemos que os fariseus achavam que o povo que não sabe nada da lei era maldito. Portanto, a imagem que Jesus nos mostra ou vê e mexe com ele não é uma imagem bonita. É algo que é ampliado. Ele vê algo grandioso. As multidões estão numa condição final. Desânimo, aflição. E elas estão destinadas a isso. A maneira como Mateus escreve aqui, o Evangelho coloca, elas são ovelhas, elas estão aflitas, ou seja, não é nem culpa delas, não, as circunstâncias levaram a isso. A nossa história toda fez isso com esse povo. Ou seja, elas são passivas diante dessa realidade triste, bizonha. Essa é uma situação, parece fora do controle. Agora, essa fala de Jesus me intriga. Porque se a gente não conhecesse Jesus de fato, se a gente não conhecesse Deus, e saber que tem um plano de Deus em tudo, como a gente sempre fala,
E aí, se a gente olhasse só esse texto, a gente ia pensar o seguinte: mas Jesus não sabia que era assim? Parece que ele não conhecia essa realidade. E de repente, quando ele anda pelo meio das ruas, quando ele passa nessas circunvizinhanças, nessas regiões, quando ele vai passando de cidade em cidade, parece que ele vai tomando consciência do que está acontecendo ao redor, como se talvez ele não soubesse. Ele sabia sim. Claro que sabia. Mas ele precisa expor isso para os seus discípulos, ele precisa mostrar isso para os seus discípulos, para que os seus discípulos possam aprender que eles também, desde que esse evangelho começa a ser escrito, eles estão aprendendo que eles podem fazer mais que isto, eles precisam fazer mais que isso. Jesus é tomado por compaixão, e essa palavra, ela não exprime, não mostra tudo que de fato acontece. Naqueles tempos, pensava-se que os sentimentos, que todas as emoções estavam nas entranhas. Nós sabemos disso, que ali nas entranhas estava a sede do amor, da piedade. Então Jesus, ele é removido de dentro para fora, revolvido de dentro para fora. O que Jesus vê, mexe com ele. Sabe aquela condição de algo ser tão terrível, de você praticamente chegar à ânsia? Essa é a ideia. Essa é a ideia de compaixão. Agora, este versículo 37 nos leva a pensar sobre a história maravilhosa, e nós vamos ver isso. Essa é a história maravilhosa do que Jesus ainda está fazendo, e do que ele convida os seus discípulos a aprender. Mas existem duas expressões no versículo 36, que elas estavam aflitas e exaustas. Essas duas palavras nos lembram pelo menos a seguinte imagem. Pensa aí, assim, tenta pensar a imagem. É a ideia de uma pessoa que está sem pele. Ela foi esfolada. Ela foi completamente esfolada e repentinamente alguém chega e dá um empurrão e joga no chão. Então essa pessoa que foi esfolada, que apanhou, que está completamente machucada por tudo que a vida fez e por tudo que está acontecendo, está no chão sem forças para levantar. Essa é a ideia, é isso que Jesus vê, é essa visão aterradora, é isso que mexe com o Messias, na sua caminhada, na sua missão. É como se um povo tivesse prostrado. E a conclusão que ele chega, a outra metáfora, eles são como ovelhas que não têm pastor. Isso aparece essa ideia de ovelhas que não têm pastor, é tirada lá de Ezequiel 34 e de Zacarias capítulo 11. Depois você lê em casa, que você pode ler e ver essa história de onde surgiu essa ideia. Mas no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 17, também tem uma historinha maravilhosa do Micaías, quando Micaías é chamado para profetizar sobre o povo de Deus, contra o rei Acabe, e o Acabe tem muita raiva dele, e ele conta uma mentirinha, e aí o Acabe fala: eu sabia que você não falava nada de bom para mim, fala a verdade. E aí Micaías fala algumas coisas, e dentre delas ele diz isso: então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Jesus sabia o que significava ser um rebanho sem pastor. Um rebanho sem pastor, ele é perseguido por animais ferozes, sem chance. Um rebanho sem pastor, ele é atacado por pestes, por enxames de insetos que trazem doenças, enfermidades absurdas, que devastam todo o rebanho. Um rebanho sem pastor entra em qualquer lugar, entra em espinheiros, se rasga todo, se machuca completamente, cai de espinhadeiros, não tem chance. Um rebanho sem pastor está fadado à morte. Essas ovelhas estão esfoladas e prostradas no chão. É esta multidão aflita e cansada que forma aqui a fotografia desse rebanho sem pastor. E o Supremo Pastor está no meio, andando no meio deste rebanho e vendo tudo isso. Consegue entender por que isso mexe com Jesus? Ele é o pastor de Israel. É Ele que veio para morrer por eles. É Ele que é o Salvador. E de repente ele passa no meio daquilo tudo. E talvez
nesse olhar de Salvador, é que está a chave para a mudança deste povo. O mais terrível, irmãos e irmãs, era que o povo estava enfermo da alma. O Neto falou algo aqui, numa das orações, ele disse: cure a enfermidade da alma. Mais do que essas questões todas que nós lemos aqui, doenças, enfermidades de todos os tipos, empobrecimento econômico, domínio estrangeiro, nem sequer eram os males piores. Os males piores, o mais terrível dos males, era o fato de que estava enfermo da alma, longe de Deus, faltava-lhes consolo, confiança, amor, esperança. E isso a maioria não via. Só o Senhor que vê com o olhar do Salvador. Isso mexe com Jesus, e essa visão faz com que Jesus fale algo especial. E aqui nós vamos então para o versículo 37. A quem Jesus recorre? E agora? Quem é que pode fazer algo? A quem Jesus recorre? Quem pode fazer algo por isso? Se o próprio Messias vê essa condição, sabe que os céus têm todo o poder, sabe que Deus está fazendo algo, mas sabe que esse algo que vai acontecer, não é algo que vai tirar todo mundo daquela condição, não vai tirar todo mundo da escravidão. O Império Romano continuaria fazendo seu estrago, a igreja seria perseguida, a ilha de Pátmos seria a prisão de pessoas como João. O que Jesus faz? Atrás de quem que Jesus faz? Jesus recorre aos seus discípulos. Parece irônico. Mas olha o que o versículo 37 diz. Então Jesus disse aos seus discípulos, ou então se dirigiu a seus discípulos. Olha quem ele recorre. Jesus fica tão comovido com esse estado de coisas, que responde com um apelo aos seus discípulos: orem, rogai ao Senhor da seara, orem, peçam ao Senhor da seara. E aqui tem algo que eu quero abrir um parênteses aqui. No finalzinho do texto, quando Jesus diz para que ele mande trabalhadores para a sua seara, mande trabalhadores para a sua seara, versículo 38. Se a gente continuar lendo o capítulo 10, olha aí na sua Bíblia. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Eu estou fazendo algo aqui contrário a professores de homilética, né, Ivo? Acrescentando um texto que eu não pretendia nem usar no sermão. Cortei o texto aqui, não vamos usar. Mas esse capítulo 10, quando Jesus diz que tinha enviado os seus discípulos, dando autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para expulsar em outras versões, essa palavra expelir ou expulsar é a mesma palavra que nós lemos no versículo 38, nós lemos mande trabalhadores, envie trabalhadores. Como assim? A mesma palavra. Erraram aqui a tradução. Não. A palavra vai lembrar outra palavrinha para a gente. Ela é formada por duas palavrinhas, ek, balos, de expulsar. O ek significa fora, tirar. Arranca daqui e joga para fora. Uma outra palavra que nós usamos muito, que tem o mesmo pedacinho, é igreja. Eclésia, que é reunidos para tirar para fora. Se é que a gente pode brincar aqui com a redundância. A igreja, ela é então uma reunião de pessoas, uma organização de pessoas, um grupo de pessoas, um grupo de discípulos, igreja, união ou
Assembleia dos Discípulos de Jesus em Missão pelo Mundo, dos conceitos sobre igreja. Assembleia dos Discípulos de Jesus em Missão pelo Mundo. Então, esse eclésia é um grupo que se reúne e se organiza para sair. Mas aqui o autor, então, está dizendo o seguinte, que a gente tem que orar para Deus, para o dono da seara, para o Senhor da seara, que também pegue pessoas e as expulse, de certa forma. As joguem para fora. Essa é a ideia mesmo. É para sair de onde nós estamos e ir invadir aquele lugar de doentes, de enfermos. É para a gente invadir aquele aprisco de ovelhas sem pastores. Não é para a gente ficar. Essa época lá na região do Caparaó e outras do Brasil, é época de colheita de café. Não é, Ronaldo? E quem tem muita lavoura, principalmente hoje em dia, na nossa região lá, é a época que as pessoas contratam pessoas para ir lá apanhar café, colher o café. Contrata muita gente, não é, Fabiana? Também na sua terra também tem isso? Lá é aquele café quente, né? Não é aquele café nosso lá, Ronaldo, a terra dela. É outro café, mas é bom também. Vamos lá ver. Convida a gente para ir lá tomar esse café. Bom, aí essas pessoas são convocadas e o proprietário, o dono da propriedade, ele pega esse monte de gente e joga esse povo lá dentro da lavoura para que esse povo possa colher o café, fazer a colheita. Essa é a ideia. O principal conceito aqui que a gente pode explorar é que esse povo, que o Senhor da Seara, ele vai tirar esse povo de um lugar e vai colocar esse povo em ação. Esse povo precisa de sair de onde ele está e ir juntamente com Deus para essa intervenção do mundo. É por isso que a ideia é, expulse sim, mas mande, traga gente, despeje gente aqui para cuidar disso, porque é muito grave o momento que esse povo vive. É justamente o versículo 37 que nos dá a esperança disso, porque se a situação é tão feia, tão difícil, é por isso que a intervenção precisa ser urgente, e é por isso que mais trabalhadores precisam vir. É preciso que o Senhor mande mais trabalhadores. É isso aí que torna a seara pronta. É o que torna a colheita pronta para ser colhida. O quê? A necessidade lá fora é grande demais, a seara está pronta. A igreja precisa sair e precisa ir colher. Mas o colher passa por tudo isso daqui, por curar enfermos, por cuidar de enfermos, por trabalhar como agentes do reino de Deus. Sabe por quê? Porque nós, como discípulos de Jesus, podemos fazer mais que isto. Mais que isto. É preciso, é necessário. Há um contraste aqui, nas palavras de Jesus. A colheita está pronta, mas os trabalhadores são poucos. E diante desta missão tão urgente, e dessa realidade tão distante, que Jesus tem o seu coração, sim, mexido. Tamanha a urgência e tamanho o descompasso entre aquilo que precisa ser feito. É tempo de colheita, porque a promessa de Deus se cumpriu, e o Messias está em ação. Esse é o pensamento. E o que o Messias diz para eles? O que Jesus diz? Orem. Roguem ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A solução vem de Deus, mas passa pelos discípulos. A solução vem de Deus, mas passa pelos discípulos. Atenção, a profunda emoção que a gente vê no coração, a divergência entre olhar para a realidade e olhar para o reino de Deus, para aquilo que Deus pode de fato fazer, isso tudo é solucionado pela oração. Perceba que o remédio que Jesus aponta aqui é a oração dos seus discípulos. O primeiro passo, orem. Foi fantástico o que Deus fez no nosso culto, até a hora que eu peguei a palavra. Porque embora a liturgia tivesse sido toda montada, aqui a condução de cada um nos mostra que Deus está querendo dizer algo para nós essa noite especial. Nós falamos de orar, cantamos, ora pela essa nação está enferma, está doente. Nós falamos aqui de orar, Joel falou sobre a oração pela nossa nação.
Nós estamos diante de algo, de uma tensão profunda que existe, de uma divergência de olhar para Deus e olhar para o que está ao nosso redor. E a oração mostra isso. Rogue ao Senhor da colheita, que nos lancem para fora, que nós sejamos operários da colheita, que sejamos operários de Deus em ação, sendo a igreja essa agência de Deus. Queridos irmãos e irmãs, há uma grande necessidade de discípulos de Jesus, impelidos pelo Espírito Santo, plenos de todo poder, verdade e fé, animados por um amor sagrado, dotados do olhar de Jesus, o olhar de compaixão, de esperança, daqueles que querem ajudar na construção, na solidificação, na consolidação do reino de Deus, na sua plenitude neste lugar. Homens e mulheres que saibam que são vocacionados pelo próprio Deus, e somente Ele pode nos dar esse tipo de ação, esse tipo de personalidade, quando oramos por ela. Essas pessoas que se levantam na igreja são frutos de oração. É a oração que faz isso. Até o emprego dos mensageiros, até que a gente vai colocar no trabalho, nos ministérios, nas vamos orar em primeiro lugar. Uma oração, uma intercessão autêntica pode realizar obras grandes diante de um Deus cheio de misericórdia, obras grandes para o reino de Deus. Deus abre corações, abre bocas, levantam mãos para a gratidão e o serviço, e impulsiona o seu povo para a missão. Nos dá a palavra certa e a ação correta. Mas sabe de uma coisa? Apesar de tudo isso, nós podemos fazer mais que isso. Nós, como discípulos de Jesus, nós podemos fazer mais que isto. Quando era pastor, e na verdade ainda seminarista em Campinas, o reverendo Jonatas Oliveira, num dos seus sermões, leu uma ilustração que eu achei fantástica. Eu falei: Joe, essa ilustração é muito bonita. Ele falou assim: é antiga, antiguíssima. Eu falei: um dia eu vou usar. Eu não vou ler a ilustração, mas eu quero contar isso como uma história. E certamente, alguns de nós já ouviram. Pensando que eu e você somos discípulos de Jesus. Discípulos e discípulas. Vamos usar isso também. E pensando ainda, porque nós somos esses discípulos, nós podemos fazer mais que isto. Mais que isto. A história é a seguinte: de uma mãe que, estando no hospital com seu filho, uma criança de 6 anos, com uma terrível doença, leucemia, nos dias finais da vida do seu filho. Um dia, ali no leito do hospital, ela dá a mão para o seu filho e ela fala: filho, o que você gostaria de ser quando crescer? Ele disse: eu queria ser bombeiro. E ela falou assim: vamos ver o que a gente pode fazer. No mesmo dia, mãe, você sabe como é, destinada, obstinada a fazer, foi no quartel do Corpo de Bombeiros, explicou a sua história para o comandante, falou assim: será que seria possível que o meu filho pudesse dar uma volta no carro, no quarteirão com vocês? Sirene ligada. E o comandante disse: nós podemos fazer mais que isto. De hoje a uma semana, prepara o seu filho, 7 horas da manhã, vou pegá-lo no hospital. Me dê as medidas dele, que nós vamos fazer um uniforme de bombeiro para ele. Capacete, bota. E ele vai passar o dia com a gente, aqui no Corpo de Bombeiros. E nós vamos fazer dele um bombeiro honorário. E ela: joia.
Uma semana se passou, 7 horas da manhã, o comandante na porta do hospital, a mãe conduz o filho, está lá o capitão, coloca ele no carro de bombeiro, leva ele para o quartel, coloca ali a roupa e ali ele vai passar o dia, tornam ele ali bombeiro honorário do quartel, e aquele dia foi fantástico, teve 3 ocorrências, e ele participou das 3. Andou nos 3 tipos de carro, no carro que vai lá apagar o incêndio, no carro da ambulância, no carro do capitão, e ele achou aquilo o máximo, falou, estamos no céu com aquilo. E tempos passaram, e aquilo fez tão bem para o garoto, que para o menino que se esperava que se morresse de uma hora para outra, ele ainda vive 3, 4 meses. Mas aí chega uma hora em que de fato, os sinais vitais ali chegam no limite. E o médico chama a família e fala assim, olha, chegou a hora. E a mãe então reúne toda a família, chama todo mundo, e ela se recorda então que aquele dia, lá com os bombeiros foi tão especial, ela pediu à enfermeira, falou assim, você podia ligar para o comandante e ver se ele pode mandar um bombeiro para cá? Para ele ficar aqui no quarto, para ele, né, falar com meu filho, dar um tchau para ele, será que pode... Vou ligar. E a enfermeira liga para o capitão, e o capitão fala, claro, mas nós podemos fazer mais que isto. Faz o seguinte, daqui uns 10 minutos no máximo a gente está chegando aí. Avisa pelo sistema de som do hospital que não é alarme, não é incêndio e que não é treinamento, apenas o corpo de bombeiro com alguns dos seus homens que estará indo visitar um dos seus mais importantes membros. E outra coisa, deixa a janela do quarto dele aberta. E assim acontece. A enfermeira avisa, quando os bombeiros dão um sinal, sirene, aquele barulho todo, ela abre a janela do quarto, avisa no hospital, olha, isso não é um treinamento, fiquem tranquilos, é apenas um corpo de bombeiro que está vindo para visitar um dos seus membros que está aqui no hospital. "16 bombeiros sobem pela escada. Todos eles abraçam o menino depois que a mãe autoriza e ficam ali do lado. E o menino fraquinho, com a voz já quase se apagando, olha para o capitão e pergunta: capitão, eu sou mesmo um bombeiro? E o capitão diz: sim, o melhor de todos eles. E o menino fecha os olhos para não mais abrir. Queridos, irmãos e irmãs, ovelhas que não têm pastor estão ali fora, esfoladas pelo inimigo, sem pele, caídas, exaustas, desamparadas, gritando pelo auxílio dos discípulos de Jesus. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos e podemos fazer mais que isto. Ser igreja de Jesus é mais do que nos reunirmos. Ser igreja de Jesus é entender o chamado. Ser um discípulo de Jesus é renunciar e engajar. Rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mas Senhor, como é que a gente vai fazer isso se nem orar a gente não sabe? Quando orardes, falais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores,
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a eterna comunhão, que a consolação, que o poder do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.